Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje eu vou falar de moeda única no Mercosul. Essa é uma ideia que foi lançada pelo ministro Paulo Guedes essa semana. Na verdade, essa é uma discussão que já vem de algum tempo. Lá no começo do governo Bolsonaro, ele chegou a falar sobre isso, o próprio presidente Bolsonaro chegou a dar gás para essa discussão, tá? E assim, o ministro Paulo Guedes, ele defende isso há um tempo já, tá? Então tem um artigo, por exemplo, de 2010, em que ele colocava isso na discussão, tá? Então aqui eu vou falar um pouco dos custos e benefícios associados a uma moeda comum, a um conjunto de países, e nesse caso ao Mercosul, e principalmente a gente vai falar da implementação, que é aí que está o principal problema, o principal enrosco aí, a implementação, principalmente em países que tem um histórico de inflação alta, um histórico de calote, de política fiscal irresponsável. Bom, primeiro, quais são os benefícios, potenciais benefícios de você ter uma moeda comum a um conjunto de países, tá? Bom, primeiro, eles abrem mão da própria moeda, então você passa a ter um banco central único, então, portanto, uma política monetária única. Então, o juro básico vai ser igual para todos os países, tá? E o que isso implica? Implica também que a taxa de câmbio entre quaisquer países, ela passa a ser 1, tá? Então agora fica muito mais fácil, por exemplo, comparar preço, um preço de um produto no Brasil, o mesmo produto na Argentina ou no Paraguai. A gente não precisa mais fazer a conta de câmbio. E além disso, o risco cambial, por exemplo, quando você faz uma compra em outro país, você sofre o risco cambial, tá? Compra ou venda. E esse risco cambial desaparece. Então isso aí tende a facilitar comércio. A gente tem, por exemplo, evidência da União Europeia, da zona do euro, desculpa. União Europeia e zona do euro são coisas diferentes, tá? Zona do euro, que é um conjunto de países que adotaram o euro, que teve impacto sobre o comércio, sim. Aumentou o comércio depois da implementação do euro entre os países membros. Quando você, por exemplo, compara países que estão na zona do euro e usam a mesma moeda, quando eu tenho dois países, por exemplo, que um está dentro da zona do euro, outro está fora, tá? Os países que estão dentro da zona do euro, que tem a mesma moeda, eles tendem a fazer mais comércio, eles tiveram um aumento de comércio com a implementação da política, tá? Então esse é um primeiro ponto. Você tem um potencial ganho de comércio advindo de você usar uma moeda única, tá? Mas aqui a gente está falando de países que são super protecionistas. Tem muita coisa a fazer ainda antes de chegar num estágio como esse. Além disso, quem tenderia a se beneficiar mais aqui de comércio? Seriam os países menores, tá? E aqui o Brasil é muito grande perto dos outros, tá? Então o ganho não estaria mais para o Brasil, estaria sim para outros países, um eventual ganho de comércio, tá? De qualquer forma, esses países, todos eles teriam muito mais ganho fazendo comércio com o resto do mundo, dado que eles são super protecionistas, principalmente Brasil e Argentina, né, que são os principais países da região, do que fazendo mais comércio entre eles, tá? Então eu acho que o ganho ali não é muito grande, teria muito mais ganho você implementar políticas de comércio com outros países no mundo, tá? Se a preocupação aí no caso é aumentar o comércio, tá? Então eu vejo um potencial ganho ali, mas não é um ganho muito grande, principalmente quando comparado a outras políticas alternativas de comércio, como, por exemplo, se abrir em relação ao resto do mundo. Qual que é o potencial custo que vem disso aí, tá? O potencial custo, o principal deles, é você ter uma política monetária única para países diferentes, tá? Você perde aquele ajuste fino da política monetária. Então, por exemplo, quando um país está com inflação alta, ele pode subir o juro, tá? O outro país, por exemplo, se está com a economia muito ruim, o Banco Central pode descer os juros, tá? Quando você tem um juro só, uma política monetária só para todo mundo, você perde esse ajuste fino, tá? Eu ponho uma política monetária, um juro só para todo mundo, então eu não ajusto um país que está com inflação alta, não posso subir um pouco o juro para compensar um outro país que está com inflação mais baixa e potencialmente com a economia indo muito mal, tá? Então quando eu jogo uma camisa de força para todo mundo, eu perco esse ajuste fino, tá? Mas você pode ter países aí, no caso, que se beneficiam, que tomam emprestado a credibilidade de outros, tá? Então, mesmo que você não tenha o ajuste fino, se você tem, por exemplo, um país que tem muita credibilidade nesse grupo, tá? Ele pode beneficiar outros países que não têm tanta credibilidade assim da política monetária e estão com um problema de inflação alta, tá? Então, esse, por exemplo, foi o caso na União Europeia. Esse foi o caso da zona do euro, tá? A zona do euro, por exemplo, tem a Alemanha, que é um país que tem uma política monetária que tem muita credibilidade, é um país que
sofreu um problema de inflação alta lá na década de 20, muito alta. Tem uma versão muito grande à inflação ali, então a política monetária tem muita credibilidade mesmo. Tá? Não é só porque o país é a Alemanha e sempre tem instituições muito fortes, mas porque tem esse histórico, esse trauma de hiperinflação. Então tem uma versão muito grande à inflação. E aí outros países que têm uma política monetária não tão firme assim, por exemplo, como Itália, Espanha, eles tendem a se beneficiar de se juntarem a outro país com uma política monetária única. Então aqui quem tem potencial a ganhar não seria o Brasil, seria, por exemplo, a Argentina. A Argentina tem uma inflação muito alta, tá? Tem inflação de 2 dígitos há muito tempo, há anos, e muitas vezes batendo 50%, 40%, 50% ao ano. Então o ganho maior aqui seria para a Argentina. Muito menos para o Brasil ou para o Uruguai, por exemplo. Tá? Mas aí tem o potencial custo, né? Que o país com baixa credibilidade pode contaminar os outros. Aí que está o enrosco do negócio. Tá? O enrosco do negócio é a implementação. Tá? Você só consegue sustentar uma política monetária com credibilidade se você tem um fiscal arrumado. Tá? E aqui a gente está falando principalmente Brasil e Argentina, que são os países grandes da região, que tem um fiscal muito desarrumado. E aí, a hora que a gente olha para o Brasil agora, o Brasil a inflação voltou alta esse ano, tá? Eu acho que é um motivo de preocupação, não tanto para o longo prazo, tá? Mas a hora que a gente olha, começa a olhar para 2022, tem um monte de coisa acontecendo aqui em 2021 que está puxando a inflação para cima. Mas em 2022 as expectativas já estão subindo, tá? Por quê? Por causa que a expectativa para o fiscal está cada vez pior para o ano que vem, tá? E para os próximos anos. Principalmente porque é um ano de inflação, porque é um ano de eleição. Então a gente vê essas expectativas já se deteriorando. Então a política monetária que estava mais ou menos arrumada, agora ela já está sob ameaça. Tá? Sob ameaça, principalmente por causa do lado fiscal, não por causa do lado do Banco Central. Tá? O Banco Central é um Banco Central com bastante credibilidade, mas o Banco Central não consegue fazer milagre sem uma política fiscal arrumada. E essa falta de perspectiva do fiscal já começa a ameaçar o lado monetário. Tá? E na Argentina nem se fala. Então, se você nos países não tem um fiscal arrumado, o negócio não para de pé. Imagina, é o que a gente chama em economia de bem público. Tá? Uma inflação baixa seria uma estabilidade monetária, seria um bem público da região. Tá? Se um país, por exemplo, desarruma o próprio fiscal, ele joga o custo para os outros. Tá? Ele tem o benefício ali de estar naquela união monetária, mas ele joga o custo para os outros. Então ele tem mais incentivo a ser mais responsável. Então por isso que precisa de regras muito firmes. E aqui, difícil. Se os países não conseguem nem sustentar um acordo de comércio entre eles minimamente razoável, que dirá uma política fiscal, uma política monetária única com regras fiscais muito duras. Tá? Então é muito difícil vislumbrar que isso aí pare de pé, mesmo no longo prazo. Precisaria fazer muita coisa antes para que isso aí tenha alguma chance. Tá? Então eu não vejo essa ideia prosperando não muito cedo e, quiçá, nem no longo prazo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até semana que vem. Um abraço!